Olá, sejam bem-vindos ao IAM Tech Day. É com muito orgulho que a SailPoint hoje está aqui com vocês, participando dessa primeira sessão. Então, vamos ter a oportunidade de compartilhar brevemente, mas algumas informações bastante importantes de como podemos tratar governança de dados não estruturados, falando um pouquinho da solução da SailPoint. Para isso, eu convido o meu colega Douglas Barbosa, da Sec4U. Tudo bem, capelão? Como vai? Olá, pessoal. Obrigado pela oportunidade de poder bater esse papo com vocês hoje. Muito bom, Douglas. Bom, como eu disse, meu nome é Mauro Capelão, eu sou responsável pela área de canais da SailPoint na América Latina. Vou estar aqui com Douglas Barbosa, gerente de desenvolvimento de negócio da Sec4U, compartilhando com vocês informações de como tratar dados não estruturados. Deixa eu compartilhar um pouquinho da SailPoint. Acredito que a maioria de vocês já conhece a empresa, mas nós temos muitas novidades e eu queria atualizar um pouquinho. Como vocês podem ver para essa linha do tempo, a SailPoint é uma empresa que começou lá em 2007 e sempre tivemos dentro do nosso DNA a inovação, com várias soluções vindo ao longo do tempo. Eu queria só ressaltar aqui o ano de 2015, quando a gente, com a solução de gestão de identidade, nós integramos com as soluções para gerenciar dados armazenados, dados não estruturados, fazendo com que a gente tenha uma melhor eficiência nessa disciplina. Vocês podem ver que ao longo do tempo, até agora, recentemente, 2021, a gente sempre vem trazendo novos produtos, novas funcionalidades em cima das nossas soluções, para sempre melhorar o nível de solução que a gente quer oferecer para os nossos clientes, tá bom? Um ponto de importante ressaltar, com muito orgulho, é que a SailPoint é reconhecida por vários institutos de pesquisa como líder nesse mercado de gestão de identidade, tá? Eu comentei com vocês que eu sou responsável pela região da América Latina, então eu posso garantir que hoje nós temos uma base de clientes bastante interessante aqui no Brasil, em que a gente pode compartilhar experiências, a gente pode compartilhar como foi o sucesso do cliente, e aí fazer uma melhor prática de implementação e implantação de soluções junto com os nossos clientes, que obviamente é uma parte importante desse processo, e com a Sec4U, que é um dos nossos principais canais. E para falar um pouquinho da Sec4U e da nossa solução, eu convido o Douglas para falar. Por favor, Douglas. Olá, pessoal. Vamos falar um pouquinho hoje sobre dados, a governança de dados não estruturados, né? Mas antes, deixa eu falar um pouquinho a respeito da Sec4U. Né? Para quem não conhece ainda a Sec4U é uma empresa focada em cybersecurity. Nós temos aí já 12 anos de mercado, mas o nosso foco principal é na proteção à identidade. Então, os nossos projetos, aquilo que a gente tem atuado com os nossos clientes hoje em dia, leva em consideração a proteção à identidade, uma vertente importante, né? Há alguns anos já é a nova fronteira de segurança, e agora, recentemente, com os ataques de ransomware e os problemas regulamentares que a gente entende dos normativos e regulatórios internacionais, né? A gente entende a necessidade, a gente tem esse foco justamente para poder apoiar fortemente os nossos clientes nesses quesitos, tá? E, não obstante a isso, a gente vem trabalhar muito forte com a SailPoint em respeito a diversas iniciativas de proteção à identidade, tá? Hoje a gente vai falar especificamente sobre o gerenciamento de dados não estruturados, né? Do que se trata isso. Primeiro, fazendo uma breve introdução, dados não estruturados, né, para quem não entende, são os arquivos, né, ou informações que você tem espalhado na sua rede, né, nos seus servidores, nos seus componentes corporativos, né, que você, de repente, não controla adequadamente a segurança que você precisaria ter nesses arquivos aí. Então, parte disso é entender que 56% das empresas ainda precisam trabalhar a governança desse acesso. Ou seja, 56% das empresas ainda não têm iniciativas nesse sentido. Das empresas que já possuem iniciativas nesse sentido, muitas vezes elas não têm governança de acessos não estruturados, a dados não estruturados. Elas possuem iniciativas de DLP, que são muito mais voltadas à questão de vazamento e fuga de informação, né, proteção da permissão por um lado, mas não necessariamente a governança, né? Do que se trata a governança, né? A governança, ela vem
no sentido de você compreender as permissões que você tem concedidos, né, naqueles acessos, naqueles recursos que sejam de rede ou de sistemas, mas nesse caso aqui, aos próprios arquivos, né, que estão espalhados na sua estrutura de rede. E 80% desses dados que residem aí na sua empresa estão em locais que não estão devidamente protegidos. Essa é uma informação muito importante que a gente levantou no mercado. Então, 80% é um volume muito grande. Então, para as empresas que já possuem controles, ainda assim elas privilegiam um volume mais crítico, né, que depende de diversos fatores em geral, né? Como é que você faz a gestão de dados não estruturados? Você precisa descobrir onde estão esses dados, né? Você precisa trabalhar primeiro no entendimento, né, do descobrimento desses dados. Num segundo momento, você vai precisar entender que isso por si só vai gerar uma demanda, né, mas que você tira parte da demanda da área de TI, ou seja, a área de TI, como geralmente é gerenciadora desses recursos, ela tem esse papel hoje, muitas vezes espalhado nas empresas. Então, passar a governar esse acesso é você também tirar essa responsabilidade da área de TI e passar a governar isso de alguma forma, né? E é o que a gente veio apresentar para vocês aqui, uma possibilidade, uma ferramenta super robusta para isso. Mas num terceiro momento ainda você precisa trabalhar a adequação ao compliance, ou seja, a forma com que você precisa responder ao compliance, né, aos regulatórios. O que você precisa fazer para poder garantir esses controles todos, né? E a partir daí você mitigar os riscos, ou seja, você já identificou toda a sua massa de dados, você já tirou o trabalho de TI, você já adequou o compliance, mas agora você precisa mitigar esses riscos, propriamente dito, né? E aí o que a gente vem apresentar para vocês hoje como uma opção muito interessante para a governança de dados não estruturados, que é o File Access Manager, uma solução da SailPoint. A SailPoint já é líder, como o Capelão disse, já há 6 anos no mercado de IGA, né, de gestão de identidades, governança de identidades e acessos, né, que é parte desse trabalho. Mas um ponto cego da governança de acessos, em geral, tá, são os dados não estruturados, né? Na prática, a gente governa tudo aquilo que a gente consegue de acesso a endpoints, né? Quem tem recursos em diversos sistemas já faz muito desse trabalho, às vezes manualmente, ou às vezes com soluções automatizadas. A SailPoint tem as soluções dela para isso, mas e governança de dados não estruturados, como é que a gente faz isso? Então, já tem um DLP lá, mas como é que eu integro todo o meu processo de revisão de acessos, de validação desses acessos, o que foi concedido, né, em termos de solicitações de acesso, quem concedeu depois, eu faço o que com isso? Porque esse acesso já está lá, né? E quais são os principais problemas, né? Quais são as principais forças que contribuem, né, para o agravamento do problema. Então, eu deixei aí até na tela para ficar mais claro para todo mundo, né? Então, um ponto principal é que a pandemia trouxe uma necessidade muito urgente, né, de permitir a força de trabalho remota. Então, muitas empresas se adequaram com muita velocidade, sem se preocupar muito com a segurança, né? E agora as empresas vêm buscando adequar, lógico, vieram já ao longo do tempo, mas vêm buscando adequar diversos pontos de tratamento da segurança, né? Dentre eles a governança de acessos também, da força remota, o que significa que, em função do alto volume de provisionamento de acessos, né, para suportar a produtividade, a gente também tem um volume muito grande de acesso para ser governado, né, para que a governança possa indicar quais os caminhos que a gente precisa seguir, né? A gente mantém esses acessos, a gente invalida esses acessos, né? A gente capacita de alguma forma esses times para que eles possam trabalhar, mas de forma adequada, ou seja, antigamente a gente liberou determinados acessos que às vezes são muito mais permissivos do que deveriam ser, né? Para que a gente pudesse atingir essa produtividade. Só que isso interfere diretamente na LGPD muitas vezes. Então, você tem alguns arquivos ali que de repente possam ser classificados como de alto risco, em função de terem acesso a dados sensíveis, né, de usuários. Então, é nesse sentido que a ferramenta vem identificar formas de fazer isso de forma automatizada, né, te ajudar em relação a isso. Então, em função de tudo isso que a gente disse aqui, a gente também pode enxergar diversos pontos vulneráveis, né, ou seja, a gente concedeu
muito velozmente aí acesso à força remota, né, de uma forma muito rápida. Um alto volume de provisionamento, né, mas ao longo desse tempo também foi gerado muito arquivo espalhado na rede, compartilhado nos seus servidores, SharePoint, OneDrive, Google Drive, tudo isso, e a gente precisa governar tudo isso. Como é que eu faço isso? Vou fazer isso em planilha, né? Eu pego um relatório do meu DLP para depois jogar numa planilha para trabalhar? Não. O File Access Manager vem justamente para trabalhar isso. Né? Você consegue conectar diversos recursos ao File Access Manager, né? E ele se conecta a esses recursos para fazer a varredura para você. Então, o que ele consegue fazer? Né? Você conectado nos endpoints, ele pode classificar aquilo que ele descobre. Então, ele faz uma descoberta de todos os arquivos que você tem naqueles dispositivos que você está colocando. Que tipos de dispositivos que a gente pode colocar? Então, a gente falou aqui um pouquinho, mas eu posso colocar em dispositivos lá na Azure, né? Compartilhamento lá na Azure, no OneDrive, quando às vezes você utiliza o OneDrive, no Google Drive, na nuvem em geral, Dropbox, tudo aquilo que você pode imaginar de solução de compartilhamento de arquivo, a gente consegue conectar ao File Access Manager. SharePoint, compartilhamento de pastas de rede em geral, tá? Então, tudo isso ele vai fazer uma varredura, né? Ele vai descobrir os dados que estão lá, e aí com regras que você consegue cadastrar no File Access Manager, ele consegue validar esses arquivos e classificar esses arquivos. Então, você pode dizer, sim, a partir de um contexto, né, ele vai entender, baseado no conteúdo, que tipo de classificação de informação que ele vai colocar nesses arquivos. E a partir daí, você pode ter políticas que vão dizer, olha, eu estou em risco em determinados arquivos, e quem tem acessos a esses arquivos, e o que eu tenho que fazer com isso? Vai te dar uma informação, né? E com essa informação que você obtém em dashboard, relatórios, você consegue trabalhar um conjunto de monitoramento ativo, ou seja, a partir dessas informações que você tem no sistema, você consegue continuar ciclicamente trabalhar nesse conteúdo, porque os usuários na rede vão continuar utilizando esses arquivos, incluindo dados ali que você às vezes não controla, muitas vezes você não controla, e esse é o principal objetivo, né? E mais arquivos vão nascendo na rede, e mais dispositivos vão nascendo na rede, ou seja, você vai plugando esses conjuntos, e ele vai te dando recursos para você consolidar essas informações todas juntas, e a partir daí você tem um processo de validação desse caminho todo. Tá? Então, a partir desse conjunto de informações, você tem a análise do permissionamento, que nada mais é do que análise de toda essa estrutura e o que é que você vai fazer com isso. Porque o que você precisa é garantir que você está compliance, né? O que a LGPD te pede, né? O que o SOX vai te pedir em relação a isso? PCI em geral, né? PCI muitas vezes trata questões cruciais também além de LGPD. Então, a importância está aí, né? No conhecimento dessas informações todas e o que é que você pode fazer com isso. E o que mais que ele tem? Né? Além de tudo isso, o que mais que ele pode contribuir para o nosso dia a dia? Então, não só todos esses conjuntos de informações que a gente comentou aqui, ele também consegue se conectar ao Linux, tá? Não a um tipo de Linux, a diversos tipos de Linux. Aqui um exemplo, né? Red Hat, Ubuntu, CentOS. Mas por que é importante isso? Porque muitas vezes é ali que você está residindo alguma aplicação que talvez ela tenha uma estrutura de dados frágil, e ali dentro daquelas informações, quem tem acesso aqui tem acesso também a dados sensíveis, né? E às vezes eles estão compartilhados ali. Então, é muito importante que você consiga também ter acesso aos seus servidores Linux, até desktop, se for o caso, mas principalmente aos servidores, né, onde você pode ter compartilhamento de informações com dados sensíveis. Também, ele te promove recursos de interface bastante simplificados, né? A gente consegue entender a forma de utilizar muito rapidamente, né? Um usuário com um pequeno conhecimento técnico, né? Não precisa ser muito grande, mais voltado mesmo ao conhecimento de governança de acessos, né? Ele consegue operar facilmente a ferramenta, tá? E trabalhar em interfaces intuitivas também. Então, isso é muito legal. Mas o que mais que ele tem? Ele também é uma solução standalone, ou seja, você não precisa ter um produto IGA da SailPoint para trabalhar, né? Você consegue trabalhar o File Access Manager com um produto standalone, ou seja, você só utiliza o File Access Manager para fazer a governança de acessos não estruturados. Se você tem uma solução IGA, já você pode conectar a sua solução IGA
no File Access Manager e obter informações, fazer interações, e aí também obter resultados melhorados dessa experiência. Mas o File Access Manager, por si só, já te promove estes recursos aí para fazer a governança por completo, tá? Além de tudo, falando aí sobre a integração com o seu IDM, né, você tem controle de acesso baseado em função. Então, a partir daí, você também não tem só a instrução daquilo que você tem de acesso aos seus dados estruturados, mas como você reflete isso na sua realidade de perfis. Né? Então, a partir do momento que você tem carregado os perfis no File Access Manager, você consegue identificar se esses usuários deveriam ter acesso ou não, e de que forma isso pode ser também uma visão de risco, né, para você, daquilo que você está fazendo, da governança dos seus acessos. Ou seja, se você já tem um conjunto RBAC cadastrado na sua estrutura organizacional hoje, você pode refletir essa estrutura RBAC para fazer o controle do seu permissionamento de acessos não estruturados, tá? E um ponto excepcional da ferramenta é que ela consegue, com relatórios muito detalhados mesmo, com muitas informações cruciais, atender a LGPD em diversas frentes, tá? Então, ali a gente tem, vocês conseguem ver ali embaixo, né, o artigo 38 da LGPD, o 46.6, 11, 1433, ou seja, tudo voltado à classificação da informação, princípio de proteção de dados, garantia da proteção dos dados e relatório de impacto. Então, com esses relatórios é que você vai garantir a mitigação, porque o objetivo não é simplesmente você proteger depois que você já concedeu, é muito mais importante do que isso. A LGPD, ela busca mitigar o processo de vazamento dessas informações. Você tem que evitar esse processo, não remediar, né? Mas para isso você precisa conhecer o que você tem de informação e tratar esse conjunto de dados todos, né? Conhecendo essas informações, você consegue mitigar isso. É com esses relatórios que você vai obter esse tipo de informação. Porque você jogar isso em planilhas, extrair essas informações, você perde muito conhecimento ali. Essa ferramenta consegue dar esses recursos que você precisa para conhecer as informações e garantir aí uma governança adequada. Então, gostaria então de encerrar aqui, vou chamar o capelão para a gente fazer um último bate-papo aqui, final. Ótimo, Douglas. Muito obrigado aí por ter compartilhado todas as informações. A gente sabe quanto desafiador é compartilhar tudo num espaço de tempo tão curto, mas eu acho que a gente conseguiu dar uma ideia bastante interessante como que a gente pode apoiar os clientes na necessidade de fazer gestão de dados não estruturados. Então, a gente falou de visibilidade e controle de dados não estruturados, né? Saber onde esses dados estão e que tipo de informação sensível esses dados contêm, muito conectado com o tema LGPD, que está todo mundo bastante atualizado aí das necessidades, tá? Ter certeza que a gente está dando a ferramenta correta e dando o poder correto para o gestor de TI poder cumprir o seu serviço junto com a parte da LGPD, quer dizer, as empresas estarem aderentes à legislação. Ninguém quer aqui ter que usar a lei e, de alguma forma, ser punido, muito pelo contrário, a gente tem que estar aderente a essa legislação e, obviamente, prevenir qualquer tipo de problema que venha a ter, tá? Um ponto que eu quero reforçar, Douglas, que nós já temos clientes aqui no Brasil e na América Latina e, obviamente, a nível mundial, utilizando a solução, né? Você viu que é uma solução que já está há bastante tempo no nosso portfólio, ela vem 100% atualizada, o que garante um nível de maturidade bastante grande, tá bom? E também reforçar o ponto que você citou, ela é uma solução standalone e se você tiver uma solução de IGA da SailPoint, aí você vai ter uma vantagem muito interessante de fazer uma solução integrada de gestão de identidade e controle de dados não estruturados, tá? Só esse tema, a gente provavelmente ficaria algumas horas aqui debatendo e compartilhando informações com os nossos colegas aqui. Estamos à disposição, tanto o time da SailPoint, acho que eu posso falar no nome do time da Sec4U também. Claro, tá. Temos toda a nossa estrutura aqui no Brasil para atendimento dos nossos clientes, com toda a estrutura necessária de professional service, com toda a estrutura necessária de pré-venda, que com certeza vai apoiar na melhor forma da gente seguir no projeto. E por que não, por favor, nos procure para a gente poder estender esse papo um pouco mais, né, Douglas? É isso aí, gente. Conte conosco, com a SailPoint e com a Sec4U.
A gente pode fazer uma demonstração para vocês. É isso aí, agradeço bastante aí a atenção de todos e desejo aí bons negócios e boa segurança para vocês todos. Isso, bom evento para todos nós. Um abraço.